Olá pessoal, estamos de volta com a nossa segunda aula sobre o CorelDRAW e hoje nós vamos aprender a vetorização de imagens utilizando a ferramenta de mão livre. Vamos começar abrindo o Corel e criando um novo documento para edição. Uma vez que tenhamos nosso arquivo em branco e pronto, vamos nos concentrar na ferramenta de mão livre, que pode ser localizada na parte esquerda da interface do Corel. Ao selecionar essa ferramenta, você pode desenhar linhas de forma totalmente livre. Para utilizá-la, basta clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar o cursor até onde deseja desenhar e em seguida soltar o botão do mouse. Dessa maneira você consegue criar linhas de uma forma simples e muito intuitiva. Uma outra funcionalidade que o Corel oferece é pressionar a tecla Shift do teclado enquanto você desenha. E com isso, você vai conseguir desenhar linhas retas em qualquer direção. E sempre que você desenha uma linha, automaticamente um nó é criado no início e no fim. Então esta informação é muito importante, porque os nós eles são essenciais enquanto estivermos desenhando o nosso vetor. Mas nós vamos entrar neste assunto daqui a pouco. Agora que compreendemos as funcionalidades básicas da ferramenta de mão livre, vamos aprofundar nosso conhecimento na ferramenta Forma. Na última aula, mencionamos brevemente essa ferramenta e agora é hora de explorar suas funcionalidades com mais detalhes. Então eu vou começar criando um quadrado com a ferramenta de mão livre e para me auxiliar, eu irei utilizar as linhas guias. Essas linhas podem ser puxadas tanto na horizontal quanto na vertical e são incrivelmente úteis para posicionar objetos com precisão. No topo da interface do Corel, você encontrará a opção Alinhar a. Ao clicar nela, você terá acesso a várias opções de alinhamento. Selecione todas as opções disponíveis para facilitar o alinhamento de seus vetores a diretrizes. E ao selecionar a ferramenta Forma, localizada do lado esquerdo da interface do Corel, e clicar sobre o quadrado, você notará que as linhas se destacam em azul e todos os nós se tornam visíveis. Pessoal, compreender os nós é essencial para que você possa vetorizar no CorelDRAW. Em resumo, os nós de linha permitem modelar objetos de curva, alterando a forma de seus segmentos. Então, por exemplo, você pode transformar um segmento curvo em reto ou vice-versa. E a ferramenta Forma é a chave para editar esses nós de linha. Com essa ferramenta, você pode adicionar um nó ou remover, criar curvas ou mover um nó. Então, neste momento da aula, vamos explorar essas funcionalidades básicas. Então, com a ferramenta Forma selecionada, para adicionar um nó, basta dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse no local desejado. Da mesma forma, para excluir um nó, basta clicar 2 vezes com o botão esquerdo. Se você deseja mover um nó, simplesmente clique e arraste-o para a posição desejada. E para transformar uma linha reta em curva ou vice-versa, basta você clicar com o botão direito do mouse sobre uma linha. Isso aciona um novo menu de contexto que oferece uma série de ações que podem ser extremamente úteis ao criar e editar vetores. Uma das opções mais importantes que vamos explorar é a chamada em curva, porque essa é a opção responsável por transformar uma linha reta em curva, permitindo que possamos dar forma à linha. Ao selecionar em curva, uma nova seta pontilhada irá aparecer dos 2 lados da linha em cada nó. Essas setas podem ser movimentadas de forma individual, permitindo que você crie as formas necessárias com precisão. E por isso, esta opção será tão importante durante esta videoaula. Eu não vou explicar todas as outras funções do menu de contexto da ferramenta Forma, mas eu vou deixar uma explicação na tela e tem algumas opções que são muito autoexplicativas, como por exemplo, em linha, transforma um segmento curvo em um segmento reto. Mais para frente nós vamos utilizar uma outra função da ferramenta Forma, mas daí eu explico mais detalhadamente para vocês. Agora que entendemos as funções básicas sobre as duas ferramentas, vamos começar a vetorização importando ou arrastando a imagem para o Corel. Nesse tipo de vetorização, a imagem não precisa ter uma qualidade excepcional, nem cores bem definidas, e você pode vetorizar imagens com muitos detalhes. Primeiro, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem e vai aparecer um menu de contexto e nós vamos escolher a opção bloquear. Quando selecionamos essa opção no Corel, você efetivamente trava o objeto. O principal objetivo dessa vetorização é realizar um contorno em toda a imagem, mantendo a linha que estamos criando exatamente em cima da linha da imagem que estamos vetorizando,
Por isso, bloquear a imagem é de extrema importância, porque enquanto estivermos fazendo o contorno, a imagem não vai poder se movimentar. Vamos começar a vetorização pela parte superior, que inclui o ovo rachado. Com a ferramenta de mão livre selecionada, eu vou criar o primeiro nó e continuarei a seguir a imagem, criando outros nós sempre que houver uma mudança de direção ou uma curva na imagem. Como vocês podem ver, eu estou acompanhando a imagem com o cursor do mouse e criando pontos adicionais sempre que necessário para seguir as mudanças da imagem. Na parte superior do ovo rachado, onde não há nenhuma mudança ou curva na imagem, eu vou criar uma linha reta, ligando os nós das duas extremidades, formando assim uma figura fechada. Em seguida, vamos selecionar a ferramenta Forma e clicar com o botão direito do mouse sobre essa linha e escolher a opção em curva. Como nós vimos anteriormente, duas linhas pontilhadas apareceram e são essas linhas que permitem que nós possamos fazer a curva. Então eu vou ajustando as linhas com a ferramenta Forma. Neste momento, eu precisei adicionar um nó para simplificar o desenho, o que torna esse processo mais eficiente. É muito importante lembrar que você pode criar ou apagar nós conforme o necessário para facilitar esse processo de vetorização. Inicialmente, nós conseguimos finalizar a volta do ovo rachado e agora vamos vetorizar os detalhes do centro. Eu vou utilizar a ferramenta de elipse para facilitar o processo. Nós mostramos isso na última aula, mas após desenhar o círculo, nós selecionamos a ferramenta Forma, clicamos no círculo com o botão direito e selecionamos a opção em curva. E agora nós podemos ajustar o traço, encaixando ele perfeitamente no desenho. No momento que eu estava ajustando os detalhes do vetor, eu percebi que as duas linhas da borda não estão conectadas. E isso significa que a nossa figura é aberta, diferente do que eu disse anteriormente. Quando nós vamos desenhar um vetor para o corte a laser, 100% das vezes nós precisamos de uma figura fechada. Porque o equipamento laser, ele vai cortar exatamente o desenho que você colocar ali. E para que a gente possa ter um resultado preciso, nós precisamos de uma figura fechada. E para resolver isso é muito simples. Nós vamos começar selecionando a ferramenta de seleção, que é a primeira opção ao lado esquerdo da interface do Corel. Vamos pressionar a tecla Shift do teclado e com o botão esquerdo do mouse selecionar essas duas linhas. Neste momento, na parte superior da interface do Corel, vão aparecer várias opções e nós vamos escolher a opção Soldar. Agora, nós vamos selecionar a ferramenta Forma e assim que nós selecionamos essa ferramenta, os dois nós estão visíveis. Então, com o botão esquerdo do mouse pressionado, eu vou selecionar estes dois nós. E na parte superior da interface do Corel, nós temos a opção Unir dois nós, e é ela que nós vamos selecionar. Eu vou arrastar a imagem para o outro lado, porque no outro canto está com o mesmo problema, mas como nós já soldamos, a única coisa que nós precisamos fazer é selecionar os dois nós com o botão esquerdo do mouse e selecionar a opção Unir dois nós. Agora a nossa figura está fechada, eu vou selecionar a figura toda com o botão esquerdo do mouse e eu vou preenchê-la com a cor vermelha. Este é um outro método para você descobrir se a figura está aberta ou fechada. Se ela estiver fechada, você consegue preenchê-la com uma cor. Se ela estiver aberta, você consegue trocar apenas a cor da linha. E eu comentei anteriormente que quando você desenha uma linha, um nó é criado no início e no fim. E você pode colocar um nó em cima do outro para fazer uma figura fechada. Como eu vou fazer um exemplo aqui rapidinho de um quadrado. Então, se eu for colocando nó em cima de nó, eu faço uma figura fechada. Mas às vezes, igual aconteceu aqui, eu achei que eu estivesse colocando em cima do nó e eu não coloquei. Então, este método que eu mostrei é uma forma de unir os nós e fechar uma figura. E com certeza, essa é uma dica muito importante nessa aula. Então, quando você for desenhar um vetor para corte,
100% das vezes você precisa ter uma figura fechada. Então, agora vamos dar sequência na nossa vetorização. Eu vou continuar utilizando a ferramenta Forma e a ferramenta de mão livre para continuar desenhando a linha do nosso vetor. Eu vou deixar o vídeo da vetorização na íntegra e vou aumentar a velocidade em 4 vezes. Mas caso ache rápido demais, você pode ajustar a velocidade pelo próprio YouTube. Neste momento, vamos precisar utilizar mais uma função da ferramenta Forma, porque nesta parte do vetor, um nó ficou pontiagudo. Então eu vou selecionar a ferramenta Forma e clicar com o botão direito do mouse sobre o nó e escolher a opção Suavizar. Essa opção suaviza as duas linhas conectadas pelo nó, deixando a linha mais suave. Nós vamos utilizar essa opção várias vezes durante a vetorização, porque às vezes os nós podem criar transições indesejadas e essa opção de suavizar pode ajudar a resolver o problema. E eu gostaria de dar uma outra dica, que quando você iniciar a vetorização utilizando a ferramenta de mão livre, é aconselhável começar com imagens mais simples. Eu trouxe essa imagem complexa para poder demonstrar vários pontos diferentes desse tipo de vetorização. No entanto, quando você for praticar e iniciar, será mais fácil com uma imagem mais simples, porque assim você vai conseguir se familiarizar com as ferramentas e isso com certeza vai facilitar o processo de vetorização. Desde o começo da aula, eu poderia ter explicado as ferramentas enquanto eu faço a vetorização, mas conhecer as ferramentas é muito importante porque isso facilita o processo de vetorização. Então, antes de vetorizar, você precisa conhecer as ferramentas, saber quais são as suas funções e qual é o papel de cada uma dentro de uma vetorização. Essa videoaula foi voltada para a criação de vetor para o corte ou a gravação a laser. No CorelDRAW existem infinitas funções de design gráfico e etc., mas nesse vídeo é voltado para o vetor para o corte ou gravação a laser. E quando eu comecei a criar vetores, o que me ajudou muito foi conhecer as ferramentas, foi entender as suas funções e foi isso que eu quis trazer para vocês. Como eu comentei, eu vou deixar o vídeo na íntegra. Em todo esse processo de vetorização, eu utilizei apenas a ferramenta de mão livre, a ferramenta Forma para conseguir manipular as linhas criadas pela ferramenta de mão livre, adicionei nó, excluí nó, movimentei nó, utilizei a função de suavizar e se você vê que uma linha não está junta com a outra, eu expliquei um jeito bem fácil ali de unir esses dois nós. Essas foram as únicas funções que eu utilizei. No final desse vídeo, nós precisamos fazer mais uma coisinha para finalizar, então é importante vê-lo até o final, assistir essa vetorização, porque eu vou deixar ela na íntegra, o que eu errei, o que eu acertei também vai estar aí.
Beleza, pessoal, nós acabamos de finalizar a nossa vetorização. Eu vou pressionar o botão esquerdo e remover o nosso vetor de cima da imagem. Com o botão direito, eu vou clicar sobre a imagem e escolher a opção desbloquear. Agora a nossa imagem já não está mais travada, nós podemos movimentá-la
ou excluir. Eu vou cortar esse vetor em EVA. Todos os vetores que nós fizemos durante essas 3 videoaulas, eu vou cortar em EVA em um próximo vídeo. E para isso, eu vou precisar separar o meu vetor, porque nós vamos fazer uma colagem de EVA, então eu vou separar as patas, os ovos rachados, as manchas e todos os detalhes. Eu vou separar todos, vou colocar dentro de quadrados com os nomes para ficar tudo bem arrumadinho. E uma coisa legal do Corel é que você pode já escolher a cor que você vai cortar. Então, por exemplo, eu vou cortar o ovo rachado em EVA laranja, então eu já vou colocar a cor laranja. Eu vou cortar o corpinho dele na cor azul, então eu já vou deixar na cor azul. Porque quando a gente salvar em DXF e passar para o Lightburn, eles já vão com as cores separadas. E isso facilita na hora de cortar, porque você já sabe qual cor você precisa em qual peça. Então, chegamos ao fim da nossa vetorização. Eu já estou com as peças todas separadas, com as cores pré-definidas. E a última coisa que nós precisamos fazer é clicar com o botão esquerdo do mouse, selecionar todas as peças, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Converter em curvas. E agora sim nós estamos com o vetor. É só salvar em DXF, passar ao Lightburn e se divertir com o seu corte a laser. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por gentileza, deixe nos comentários que nós vamos estar respondendo a todos. Eu agradeço muito por terem assistido até aqui e na nossa próxima e última aula dessa sequência de 3 vai ser sobre contorno. É legal para quem trabalha com EVA, MDF, vários tipos de materiais. Então, até a próxima aula!